O que você não vê? Parece uma pergunta simples, mas ela esconde algo inquietante. Porque na maioria das vezes, você acredita que está vendo tudo ao seu redor. Você confia nos seus olhos, confia na sua percepção, confia na ideia de que se algo importante estivesse acontecendo na sua frente, você perceberia. Mas e se isso não fosse verdade? E se, agora mesmo, existirem coisas acontecendo ao seu redor que você simplesmente não percebe? Não porque você é distraído, não porque você não está prestando atenção, mas porque o seu cérebro decide ignorar. Se você gosta de entender como sua mente funciona e principalmente como ela pode te enganar sem você perceber, já se inscreve no canal, porque aqui você começa a enxergar aquilo que a maioria passa a vida inteira sem notar. Agora presta atenção nisso. Imagina que você está assistindo a um vídeo. Pessoas estão passando uma bola entre si. Um grupo veste camisa branca, outro veste camisa preta. A sua tarefa é simples: contar quantas vezes a bola é passada entre as pessoas de branco. Nada difícil. Você começa a observar, fica focado, conta mentalmente. 1, 2, 3, 4. Você se concentra tanto na tarefa que todo o resto parece desaparecer. E aí, no meio da cena, algo completamente fora do comum acontece. Um homem vestido de gorila entra no vídeo, caminha lentamente até o centro, para, bate no peito e sai. E o mais impressionante não é o gorila, é que muita gente simplesmente não vê. Sim, pessoas normais, atentas, inteligentes, não percebem um gorila atravessando a tela. Isso parece impossível, mas acontece. Esse experimento ficou conhecido como o gorila invisível, e ele revela algo desconfortável. Você não vê tudo o que está na sua frente. Você vê aquilo que seu cérebro permite. Esse fenômeno tem um nome: cegueira inatencional, e ele muda completamente a forma como você entende a realidade. Porque o seu cérebro não funciona como uma câmera. Ele não registra tudo. Ele seleciona, ele filtra, ele decide o tempo todo o que merece sua atenção e o que pode ser ignorado. E isso acontece porque se ele tentasse processar tudo ao mesmo tempo, você simplesmente entraria em colapso. Existe informação demais, estímulo demais, detalhe demais. Então, o cérebro faz algo genial e, ao mesmo tempo, perigoso. Ele simplifica o mundo. Ele escolhe um foco e apaga o resto. E é aí que mora o problema. Porque aquilo que você não vê ainda está lá, mas você age como se não estivesse. Agora pensa nisso aplicado à sua vida. Quantas oportunidades você já deixou passar porque estava focado em outra coisa? Quantos sinais você ignorou sem perceber? Quantas vezes você teve certeza de algo sem ter visto a história completa? A cegueira inatencional não acontece só em experimentos. Ela acontece o tempo todo. No trânsito, por exemplo. Você já ouviu falar de pessoas que dizem: "Eu nem vi o carro". O carro estava lá, mas não estava dentro do foco. E se não está no foco, o cérebro simplesmente ignora. Isso acontece em conversas também. Alguém te diz algo importante, mas você está pensando em outra coisa. Você escuta, mas não percebe. A informação passa, mas não entra. Agora pensa em algo ainda mais profundo: relacionamentos. Quantas vezes alguém muda diante de você, aos poucos, em silêncio, e você não percebe? Não porque não está olhando, mas porque não está vendo. Você está focado naquilo que espera ver, e tudo que foge disso desaparece. Esse é um dos efeitos mais perigosos da mente humana. Você não enxerga a realidade como ela é. Você enxerga a realidade como você está preparado para ver. E isso cria uma ilusão muito forte. A ilusão de que você está no controle. A ilusão de que você entende tudo ao seu redor. A ilusão de que nada importante passa despercebido. Mas passa, o tempo todo. E talvez o mais desconfortável seja isso. Você não percebe que não percebe. Essa é a parte mais difícil de aceitar, porque você não tem acesso ao que perdeu.
Você não lembra do que não viu, você simplesmente segue, acreditando que viu tudo. Agora deixe eu te fazer uma pergunta direta. Se algo importante estivesse acontecendo agora, bem na sua frente, você teria certeza de que perceberia? A maioria diria que sim, mas esse experimento prova que não. E isso muda tudo, porque significa que sua atenção é limitada. E mais do que isso, ela pode ser manipulada. Você pode ser levado a focar em algo enquanto outra coisa acontece. Você pode ser direcionado, sem perceber. E isso não acontece só em laboratório. Acontece na vida real, acontece nas redes sociais, acontece na mídia, acontece nas suas decisões. Enquanto você está focado em uma coisa, outra coisa está sendo ignorada. E talvez essa outra coisa seja a mais importante. Agora pensa em quantas vezes você esteve completamente convencido de algo e depois percebeu que estava errado. Naquele momento você não estava mentindo, você realmente acreditava, porque aquilo era tudo que você via, mas não era tudo o que existia. Essa é a diferença. E quando você começa a entender isso, algo muda. Você começa a questionar mais. Você começa a observar melhor. Você começa a perceber que talvez você não esteja vendo tudo. E isso não te enfraquece. Isso te torna mais consciente. Porque o problema não é não ver tudo. Isso é impossível. O problema é acreditar que você vê. Agora segura isso. A sua atenção é uma das coisas mais valiosas que você tem. E, ao mesmo tempo, uma das mais vulneráveis. Porque aquilo que captura a sua atenção define a sua realidade. Se você está focado no problema, você só vê problema. Se você está focado no erro, você só vê falha. Se você está focado no negativo, o mundo inteiro parece pior. Mas isso não significa que o mundo é assim. Significa que esse é o recorte que você está vendo. E enquanto você olha para um lado, o outro continua existindo, silencioso, invisível, esperando ser percebido. E talvez a pergunta mais importante não seja o que está acontecendo, mas sim o que eu não estou vendo. Porque é exatamente aí que mora aquilo que pode mudar tudo. Agora que você entendeu que sua mente filtra a realidade, a pergunta muda. Não é mais sobre o que você vê, é sobre o que você está deixando de ver sem perceber. E isso fica ainda mais perigoso quando você entende uma coisa. Sua atenção não é só limitada, ela é direcionável. Tudo ao seu redor compete pela sua atenção. Notificações, vídeos curtos, manchetes, conversas, problemas, preocupações. E o seu cérebro, tentando economizar energia, faz o que sempre faz: escolhe um foco. Mas quem define esse foco? Você ou o ambiente? Essa é a pergunta que quase ninguém faz. Porque muitas vezes você acha que escolheu, mas foi direcionado. Pensa nas redes sociais. Você abre um vídeo, depois outro, depois mais um. Quando percebe, perdeu 30 minutos. Você acha que estava só assistindo, mas na verdade sua atenção foi conduzida. E enquanto você estava focado naquilo, todo o resto desapareceu. É o que você deixou de ver. Enquanto você estava ali, deixou de perceber uma oportunidade, deixou de refletir sobre algo importante, deixou de agir em algo que realmente importa. Mas você nem percebeu, porque para você, nada aconteceu. Agora vamos trazer isso para situações mais profundas. Você já tomou uma decisão achando que tinha analisado tudo e depois percebeu que ignorou algo essencial? Isso não foi falta de inteligência, foi foco limitado. Você analisou aquilo que estava visível, mas ignorou o que estava fora do seu radar. Uma pessoa muda aos poucos, fica distante, fica diferente, fica mais fria, mas você não percebe, porque sua atenção está presa na versão antiga dela. Você vê o que espera ver e ignora o que mudou. Você acredita que está estagnado, que nada está acontecendo. Mas talvez você esteja focado no lugar errado. Talvez existam caminhos, oportunidades, ideias que você simplesmente não está enxergando. Percebe o padrão?
Não é que as coisas não existam, é que você não está vendo. E se não vê, não age. Agora vem a parte mais profunda. Você constrói sua realidade com base no que percebe, mas sua percepção é limitada. Então, sem perceber, você constrói uma versão incompleta da realidade e passa a viver dentro dela. Você vive no recorte que sua mente permite. E isso muda tudo. Porque significa que suas certezas podem estar erradas, suas conclusões podem ser incompletas, suas decisões podem estar baseadas em informação limitada. Mas calma, isso não é um problema sem solução. Na verdade, isso é um convite para viver com mais consciência. A primeira virada, aceitar que você não vê tudo. Parece simples, mas não é, porque o ego não gosta disso. O ego quer ter certeza, quer controle, quer clareza total. Mas a verdade é, você não vê tudo. E tudo bem. A segunda virada, questionar sua própria percepção. Antes de concluir algo, pergunta: o que pode estar fora do meu campo de visão? Essa pergunta sozinha já muda a sua forma de pensar. A terceira virada, expandir o foco. Você não precisa ver tudo, mas pode ver mais. Pode olhar por outros ângulos, pode ouvir mais, pode observar melhor, pode sair do automático. O segredo não é enxergar tudo, é saber que você não enxerga. E isso te dá uma vantagem enorme, porque a maioria das pessoas vive no automático. Vê uma parte e acredita que é o todo. Reage rápido, julga rápido, decide rápido, sem perceber o que ficou de fora. Você pode ser diferente. Você pode pausar, observar, questionar, e isso muda completamente a qualidade das suas decisões. Voltando ao experimento do gorila. O mais impressionante não é que as pessoas não viram o gorila. É que quando descobrem, elas ficam chocadas. Elas dizem: não é possível, eu estava olhando. Sim, você estava olhando, mas não estava vendo. E isso acontece com você todos os dias, só que sem o gorila. Agora eu quero que você leve isso para sua vida. De verdade. Sem pressa. Sem resposta automática. O que você pode não estar vendo agora? Pode ser uma oportunidade, pode ser um erro, pode ser uma verdade desconfortável, pode ser uma saída. Mas enquanto sua atenção estiver presa em outra coisa, isso vai continuar invisível. A sua mente é poderosa, mas também é limitada. Ela protege você, mas também te engana. Ela simplifica o mundo, mas também esconde partes dele. E talvez o maior erro não seja não ver, mas viver acreditando que você está vendo tudo. Se esse vídeo fez você questionar a forma como enxerga o mundo, então talvez seja a hora de prestar mais atenção. Não só no que está na sua frente, mas no que pode estar passando despercebido. Porque às vezes, aquilo que você não vê é exatamente o que pode mudar tudo.